Pois bem, vamos iniciar agora a resolução das nossas questões de direito penal do simulado. Questão de número 33, CESP 2016, PC Goiás, cargo de escrivão. Considerando os princípios constitucionais e legais informadores da lei penal, assinale a opção correta. Vamos para a letra A. Por adotar a teoria da ubiquidade, o Código Penal reputa praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no ato da produção do resultado. Esse item está errado porque a aplicação da lei penal ela se refere tanto ao tempo quanto ao espaço. Em relação ao tempo, o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, se considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão. E, por exemplo, se um indivíduo ele tem 17 anos e ele tem 11 meses e alguns dias e pratica uma infração e, por exemplo, ele tenta matar um indivíduo, né? Ele tenta praticar um crime contra a vida. E o indivíduo vai para o hospital e passa 6 meses e vem a falecer no hospital, no caso, né? E no caso, esse rapaz que tinha 17 anos, esse infrator, ele vai ser abarcado pelo Código Penal? Não, por quê? Porque no momento da ação, ele tinha menos de 18 anos. Então ele é um menor, considerado menor de idade. Então não vai ser aplicável a ele o Código Penal, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que o crime, né, a vítima venha a morrer meses depois que o indivíduo já tenha 18 anos, não será aplicado o Código Penal, porque no Código Penal predomina a teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Em relação ao lugar do crime, aí sim, considera-se praticado o crime tanto no lugar da ação ou onde se produz os resultados. Vamos ver aqui o que o Código Penal fala. Letra A errada. Em relação à aplicação da lei penal no tempo, o Código Penal adotou a teoria da atividade, como nós acabamos de mencionar. O artigo 4º fala isso, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Em relação ao espaço, o Código Penal, esse sim, adotou a teoria da ubiquidade, que quer dizer que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir esse resultado. Eu trouxe aqui esse mnemônico, quer dizer luta. Luta quer dizer L-U, lugar do crime é ubiquidade, a teoria da ubiquidade. E o T e o A, você associa o tempo do crime à atividade. Então vamos analisar agora a letra B. A lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória impactando diretamente a condenação do réu se a denúncia já tiver sido recebida. Bem, a lei penal material, em regra, não pode ser editada por meio de medida provisória, salvo a exceção se ela for benéfica. Não há uma divergência aí, mas é cabível se ela for benéfica. É o primeiro erro. Então, ela não pode ser editada. Qualquer lei penal material pode ser editada por medida provisória. Isso aí já pode ser considerado um erro. Impactando diretamente a condenação do réu, se a denúncia já tivesse sido recebida. Não. Se a lei for mais benéfica, ela vai ser aplicada. Porque a lei benéfica ela retroage para beneficiar o réu, né? A Constituição Federal já diz isso. Se a lei não for benéfica, ela não pode atingir, né, a questão do réu, no caso, na situação em que ele se encontra. Então, não pode ocorrer esse impacto direto aí na condenação do réu. Então, segundo erro. Letra C. Considerando os princípios informativos da retroatividade e da ultratividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes de sua vigência. Com certeza, esse aqui é o gabarito da questão. Vamos ver aqui, o artigo 2º do Código Penal diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior à denúncia, no caso da questão, né, do item, a lei posterior que de qualquer forma, qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Aqui, o item C fala, mesmo quando a ação penal tivesse sido iniciada. Ora, se mesmo depois de condenado a lei ainda se aplicará, então, depois da ação penal, então, com certeza a lei será aplicada, se ela for mais benéfica ao acusado, não é ao réu. Letra D. A novatio legis in melius, isso aí é uma expressão latina que quer dizer a lei nova
que beneficia, a lei nova mais benéfica, só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença, pois somente o juiz ou tribunal processante poderá reconhecê-la e aplicá-la. Existem dois erros nesse item aqui. Primeiro, que ela não só poderá ser aplicada antes do trânsito em julgado, ela pode ser aplicada depois do trânsito em julgado. A gente acabou de ver no artigo 2º do Código Penal. E o juiz competente para conhecer e aplicar essa lei mais benéfica não é o juiz ou tribunal processante, não é aquele juiz ou tribunal que processou o réu, e sim o juiz da execução. Vamos ver aqui, ó. A gente vê aqui no parágrafo 2º, ó, que a lei posterior, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Ou seja, mesmo após a gente chama de abolício crimes, né, que aboliu o crime, mesmo que o cara já tenha sido condenado, será aplicado aí a lei posterior. Em relação aqui ao juiz competente, né, para aplicar, veja a súmula 611 do STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então aí não tem como ser competente o juiz processante, sim o juiz da execução. Então pronto, vamos analisar agora o item E. Ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis impégios, aqui quer dizer a lei posterior que piora a situação mais prejudicial ao réu, não poderá ser aplicada se efetivamente agravar a situação do réu. Aqui a gente tem um detalhe, se tratando de crime permanente, aquele crime que se protrai no tempo, né, o cometimento desse crime, ele não cessa de imediato, poderá sim a lei mais maléfica, mais prejudicial ser aplicada ao réu, porque quando a lei foi editada, o réu ainda estava praticando o crime, entendeu? Por isso, nesse caso, a lei mais prejudicial ela será aplicada. E veja a súmula 711 do STF, diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior, ou seja, a vigência da lei é anterior à cessação da continuidade ou da permanência do crime, ou seja, o crime continua sendo praticado. O sequestro, por exemplo, ele é crime permanente, a pessoa enquanto estiver lá mantendo a vítima sob seu poder, ela está praticando o sequestro, certo? Então, o gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão de número 34, CESP 2015, TRE Mato Grosso, analista. Com relação às fontes e aos princípios de direito penal, bem como a legislação e interpretação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a opção correta. Letra A. No Código Penal brasileiro, adota-se com relação ao tempo do crime a teoria da ubiquidade. Nós vimos até no comentário da questão anterior que em relação ao tempo foi adotado no Código Penal a teoria da atividade, não a teoria da ubiquidade. Então a letra A está errada. Letra B. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Certíssima essa questão, por quê? Porque o navio de guerra de pavilhão pátrio, ou seja, de bandeira brasileira, ele é considerado território brasileiro por extensão. O Código Penal brasileiro é bem claro ao afirmar isso. Veja aqui a letra B. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ok? Aqui tranquilo, né? Parágrafo 1º, olha aqui, ó. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Pronto, aí a gente já sabe que será aplicável, né, a lei brasileira. Por quê? Porque no caso o navio de guerra, ele é um navio, ele é uma extensão do território brasileiro. Então, gabarito letra B. Vamos para o próximo item aqui para ver o erro. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas do direito penal. Está errado porque são fontes imediatas. As fontes imediatas são a legislação penal. Por quê? Porque adota-se o princípio da legalidade no direito penal. Então, esse item está errado. Item D. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em direito penal. Só é proibido o uso da analogia para prejudicar o réu. A gente chama em malam parte. Agora, quando é analogia em bona parte, a favor do réu, é possível a gente aplicar analogia, ou seja, aplicar uma lei, né, para quando um determinado fato
não tem uma lei própria para ele, a gente aplica uma lei que regula um fato semelhante para esse fato que a gente está querendo, né, resolver. Letra E. Dada a margem de escolha atribuída ao legislador no que se refere à tipificação dos crimes e combinações de pena, é-lhe permitido tipificar crimes de perigo abstrato e criminalizar atitudes internas das pessoas, como orientações sexuais. Bem, esse item aqui é um completo absurdo, né? Em outras palavras, quando se fala em criminalizar atitudes internas das pessoas, está se falando aqui que pode se criminalizar até o pensamento das pessoas. Outro erro também é dizer que pode se criminalizar orientações sexuais. A gente sabe que na história humana pessoas já foram mortas, assassinadas, queimadas vivas em praça pública por ter orientação, né, não aceita à época como homossexualidade. Né, não era aceita, talvez as pessoas estavam sendo até assassinadas por isso. Mas nos tempos atuais em que o mundo está evoluindo para quebra de paradigmas, de preconceitos, não se admite dizer que que o legislador pode, no caso, criminalizar a orientação sexual de uma pessoa. Então isso é um absurdo. Questão errada. Vamos para a próxima questão. Questão 35, CESP 2016, Polícia Científica, Pernambuco, cargo de perito. Considere que José tenha subtraído o dinheiro de Manuel após lhe impossibilitar a resistência. Nessa situação hipotética, fica caracterizada a causa de aumento de pena se José tiver cometido o crime. Bom, eu já sublinhei aqui, já realcei uma parte muito importante aqui do enunciado. José subtraiu o dinheiro de Manuel após lhe impossibilitar a resistência. Nesse caso aqui a gente já está diante do crime de roubo. Então, se nós estamos diante do crime de roubo, a gente tem que ir no Código Penal analisar quais são, né, as hipóteses de aumento de pena. A única hipótese de aumento de pena aqui nesse caso é se houver a restrição de liberdade de Manuel. Porque nas outras situações aqui, o emprego de chave falsa, destruição de obstáculo à subtração do dinheiro, mediante fraude, escalada ou destreza, durante o repouso noturno, são qualificadoras do crime de furto. Vamos dar uma pequena olhada aqui nos nossos comentários no simulado para a gente ver a fundamentação legal. Ó. Aqui no artigo 157 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 5º, que fala do crime de roubo, diz o seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Ok? Aí, mais na frente, a gente vê, os demais itens apresentam o caso de aumento de pena ou qualificadora do crime de furto. No caso, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. O repouso noturno é aumento de pena. Já no parágrafo 4 diz: a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1. Com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então a gente já viu aqui: chave falsa, destruição de obstáculo à subtração da coisa, mediante fraude, escalada ou destreza, ou durante repouso noturno, configuram ou qualificadora ou aumento de pena do crime de furto. Mas nós estamos diante do crime de roubo, né, no artigo 157, então o gabarito é a letra B, com restrição de liberdade de Manuel. Vamos para a próxima questão aqui. Questão número 36, CESP 2017, TJ Paraná, cargo de juiz. A respeito da execução penal e dos crimes hediondos, assinale a opção correta, à luz da jurisprudência do STF e do STJ. O crime de associação para o tráfico é hediondo, razão pela qual a progressão de regime para o condenado por esse crime só poderá ser concedido depois de cumpridos 2/3 da pena. Primeiro, a gente tem um errinho aí de terminologia. A associação para o tráfico, mesmo o tráfico de drogas, não é hediondo, são crimes equiparados a crimes hediondos. Essa previsão está na Constituição Federal, né? Não fala que é hediondo, fala em equiparação. O segundo erro é que a associação para o tráfico, segundo o STF, né, ela não é considerada crime hediondo, nem equiparado. Vamos ver aqui. Letra A. Como eu acabei de falar nos comentários, o STF tem que o crime não é equiparado a crime hediondo. Letra B. O condenado iniciará o cumprimento da pena obrigatoriamente no regime fechado, que já está errado. E a pena privativa de liberdade não poderá em nenhuma hipótese ser substituída por pena restritiva de direito. Outro erro também.
Ó, a gente vê aqui, tem o número do julgamento do habeas corpus, 111.840 Espírito Santo. E o STF julgou inconstitucional a obrigatoriedade de início de pena obrigatoriamente no regime fechado. Letra C. A progressão de regime será admitida somente mediante realização de exame criminológico, que é imprescindível para os condenados por crime hediondo. Esse exame criminológico ele não é obrigado, o juiz pode fazer ou não fazer. Por isso que está errado aí o item C. Por fim, o item D fala o seguinte: o unidade de implemento da pena de multa aplicada cumulativamente ao condenado impede a progressão de regime, salvo quando provada a absoluta incapacidade econômica do condenado. Tá certo o gabarito da questão, porque de acordo com o STF, para o réu progredir do regime, o condenado, ele tem que pagar a multa caso essa multa tenha sido aplicada. Então a gente vê aqui, letra D, ó. Esse entendimento foi externado aí nas execuções penais 16, 20 e 21, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ver aqui a questão número 37. CESP 2017, TRE Pernambuco, analista. Um dos elementos da culpabilidade, a imputabilidade, será excluído no caso do agente atuar sob o estado de embriaguez completa. Aí tem vários tipos de embriaguez aí: intencional, fortuita, culposa, pré-ordenada e voluntária. O único tipo de embriaguez que pode, excluir a imputabilidade do agente é a embriaguez completa fortuita. A doutrina, os livros gostam muito de citar o caso que o sujeito cai no tonel de pinga, de cachaça e se embriaga. É uma situação meio louca, mas a doutrina trata isso aí. Vamos ver aqui qual é o artigo que fala disso. É o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, como nós acabamos de mencionar, a única forma aí de embriaguez que pode isentar o agente da imputabilidade é a embriaguez fortuita. Então, o gabarito da questão 37 é a letra B. Essa é a última questão sobre direito penal. No próximo vídeo a gente vai comentar as questões de direito processual penal. Até mais. Bons estudos aí. Forte abraço.